Hoje nós estaremos meditando no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6, a cura do hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos sacerdotes, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Então, irmãos, Jesus era bem decidido naquilo que ele pregava. O seu evangelho não era um evangelho de aparência, não era um evangelho de falsidade, não era um evangelho de meias palavras. Quando Jesus foi num sábado na casa de um dos principais dos fariseus, eram homens da alta cúpula judaica, e Jesus andando por ali, por aquelas regiões, eles viam a sabedoria de Cristo, eles viam o conhecimento de Cristo e os milagres que Jesus fazia. Então eles convidavam Jesus, mas convidavam com a intenção de vigiarem Jesus. Jesus sentava para comer o pão e eles ficavam observando, ficavam olhando se Jesus iria lavar as mãos ou não. Eles ficavam vigiando até a forma em que Jesus iria se sentar à mesa, porque eles queriam um motivo para criticá-lo, porque eles eram um grupo de pessoas hipócritas, um grupo de pessoas farisaicas, fariseus. Mas havia ali também escribas, doutores da lei, homens que eram letrados na lei. E havia ali, entre eles, um homem hidrópico. Todos estavam olhando para ele, e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? A gente pode curar no sábado? Porque Jesus já tinha tido alguns problemas, por exemplo, lá no tanque de Betesda, e em outras ocasiões, em que eles quiseram repreender a pessoa que foi curada por Jesus, porque foi curado no sábado. Eles haviam feito do sábado um Deus. Eles haviam feito do sábado alguém superior ao próprio ser humano e ao próprio sofrimento humano. Então Jesus pergunta para eles: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. Eles ficaram calados. Eles não tinham resposta para Cristo, porque Jesus envergonhava eles, porque eles eram hipócritas, eram fariseus hipócritas, eram escribas hipócritas, eram pessoas simplesmente religiosas, pessoas que não tinham nada de Deus na vida. Eram apenas pessoas que gostavam de se locupletar
com o dinheiro daquelas pessoas que iam nas sinagogas ou no templo. Então eles ficaram calados. Jesus tomou o homem, o hidrópico, né, que seria um tipo de enfermidade que envolvia água, seria um tipo de barriga d'água, né? Ou uma parte na perna, alguns dizem que seria uma parte na perna onde acumulava muita água, muito líquido, uma parte do seu corpo que ficava inchado, ficava grande por causa da quantidade de líquido, né? Daí vem o hidro, né? Jesus o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Eles tinham a oportunidade de fazer a réplica, mas não faziam. Eles não faziam porque eles não entendiam que Deus havia permitido o sábado por causa do homem. Porque o homem não poderia viver em um deserto eternamente trabalhando. Ele tinha que ter um dia para descansar. O sabate significa repouso. Ele tinha que ter um dia para descansar. Por quê? Porque senão ele morreria. Se ele seguisse uma jornada direta, sem parar. Então, para o bem do homem, foi criado aquele dia. Mas eles pegaram esse dia, transformaram em um Deus, transformaram em um ritual, transformaram em um amuleto e colocavam isso sobre as costas das pessoas, dos seres humanos. Mas Jesus coloca eles em xeque, quando Jesus diz para ele assim: qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi não tire logo? Então Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês dão mais valor aos seus animais do que ao ser humano. Vocês dão mais valor à casa de vocês do que o ser humano. Vocês dão mais valor, se fosse no dia de hoje, né? Vamos trazer para o tempo contemporâneo. Vocês dão mais valor ao carro de vocês do que alguém que está sofrendo. Então, eles haviam coisificado o ser humano. O ser humano era apenas uma coisa para eles. E as coisas materiais era o que importava. Então, todo aquele jogo de cena que eles faziam era para manter uma aparência de religiosidade que eles não tinham. E quando Jesus pergunta para eles, e quando Jesus faz o milagre, nada lhe podiam replicar sobre isso. Eles não tiveram réplica e nem réplica para falar com Jesus. Eles ficavam envergonhados. E todos aqueles que são apegados a esse tipo de dogma, que faz disso um dogma, também vai se envergonhar diante de Deus.
porque não deu valor a um ser humano. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos meditando no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6, a cura no hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais